Bom dia, gente boa. 33º dia de recolhimento. Seja a paz o árbitro dos vossos corações. Se não é para ter paz, não vale a pena. Não vale a pena você se casar com a Gisele Bündchen. Não vale a pena você ter toda a riqueza do mundo, se não houver paz. Por isso que, ao discernir a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Porque você sabe que a Bíblia é a mãe das heresias, né? A partir da Bíblia você cria doutrinas, regulações, regulamentos, métodos, cria seitas. E para seita eu tenho uma palavra. Quando você não aceita as regras da seita, a seita te expurga. Ou é do jeito dela, ou não é. Tem que ser do jeito dela. Assim funciona a seita. E não é só seita religiosa, não. Inclusive as seitas políticas. A gente tem visto aí no nosso país uma ideologia, uma seita política hoje louca, né? E a seita, ela funciona a partir da loucura. Eu não sei exatamente como é que é o processo mental, mas funciona. Funciona que o cara que monta uma seita, ele consegue mesmo escravizar, né? A partir de métodos psicológicos, né? Enfim, as pessoas são extremamente suscetíveis, né? Às paranoias, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo é louco, todo mundo é médico. Todo mundo está dentro do processo de loucura, 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 loucura. Pois bem, voltando ao tema principal. A paz é o hábito do coração, não tem dúvida. Se não é para viver em paz, nada vale a pena. Não tem o que vale a pena se não houver paz. Aquele processo, né, aquela busca da tal felicidade, o cara até busca. O cara até busca o processo da tal felicidade. Mas ele, como diz a música de um certo padre, ele descobre que nesse processo há marcas. Há marcas de amargura e solidão. Né? Procurando uma tal felicidade, descobri que havia marcas de amargura e solidão. Então, nessa busca pela felicidade, na maioria das vezes, as pessoas se dão mal, se quebram. Né? Então, não há de se buscar a felicidade. Há de se buscar a Deus. Né? E Deus é o Senhor absoluto de nossas vidas, e Ele ali vai dizer até quando e quanto você aguenta as pancadas, a borrachada, né? As desilusões com o outro, com você mesmo, né? Porque no processo da vida as pessoas se traem. E como o nosso livro sagrado é o que pauta a nossa vida, e eu estava falando a respeito dele, é o que pauta, o que as pessoas assim têm uma dificuldade enorme de entender é porque o Antigo Testamento ele é muito doido, né? Ele é muito doido. Então o Antigo Testamento, se as pessoas conseguissem enxergar isso, mas ao mesmo tempo que é tão fácil, é tão difícil, né, para as pessoas. O Antigo Testamento é uma palavra de Deus de inspiração, né?
aonde os escritores se inspiraram, né? Se inspiraram. Até então não havia a presença de Deus no mundo, né? Só sopros, só alguns escolhidos para uma comunicação, né? Para uma comunicação. E ali existiam, naquela época, os profetas, né? Que Deus nomeou para levar uma mensagem. Mas qual era a mensagem? A mensagem é que eu estou chegando, eu estou indo, né? Vão mandar o Messias, alguma coisa mais reveladora para que vocês de fato me conheçam, né? E possam crer de fato em mim, né? Mas Deus não se apresentava a todas as nações, né? Por quê? Porque havia o mundo bárbaro, né? O mundo tal qual a mensagem de Deus seria ainda mais complicada. Ele precisaria fazer coisas extraordinárias para que um grego, de um modo geral, um romano, né? E tantos outros povos que habitavam, né? Aquela região chamada Mesopotâmia, da Ásia Maior, Ásia Menor, aquela parte do globo que está lá até hoje, né? Era habitado por muitos bárbaros e pessoas assim de conquista, né? Então ele escolheu um nascedouro, né? Um povo para começar a disseminar, a levar, né? E a aposta seria que aquele povo aí sendo escravizado e não sendo assim um povo tão de conquista, tão bárbaro, fosse levar, né? Não gosto de chover no molhado e tentar explicar Deus, porque não se explica a Deus. Deus é louco. Deus é o cara mais doido que possa existir. Deus é loucura para a nossa cabeça. Ele está para além da nossa compreensão, mas a gente tenta, né? A gente tenta conhecer a Deus pelo menos historicamente, né? Historicamente. Por isso que eu particularmente não sou partidário de ficar enchendo o saco das pessoas por aí com essa história de Deus. Deus é louco, Deus é loucura. A princípio, ele é loucura para todas as cabeças. Acreditar nele, confiar nele, ter fé nele é uma coisa pessoal de cada um e ela acontece invariavelmente a partir de experiências pessoais, né? Já aconteceu com N número de pessoas e acontecerá. Do nada as pessoas passam a crer em Deus e do nada as pessoas passam a não crer em Deus. Dados às vezes seus desapontamentos, chuta o balde e deixa tudo para lá, né? Isso por si só prova que Deus é loucura, né? E se Deus fosse sanidade, seria muito compreensível, né? Seria compreensível. Então Deus não é compreensível. Deus não é estudável. Deus é, como ele próprio se denominou. Eu sou o quê? Eu sou o que você quiser pensar. Eu sou. E não explico mais nada. E deu para a bola e parou por aí. É mais ou menos isso que Jesus nos deixou essa mensagem, né? Então, a compreensão está para além, né? Mas, como a gente não tem o que fazer, a gente tenta, né? Todos tentam conhecer a Deus e explicar a Deus, mas jamais conheceremos a Deus, né? Dizem que nem mesmo após uma um novo reino, um novo mundo, uma nova época, um novo momento,
a gente vai ver Deus, né? Diz que a gente vai ficar, dizem, naquele ambiente espiritual maravilhoso. Mas mesmo assim ainda a gente não vai conhecer Deus, né? Essa é a historiazinha que se conta. Isso por si só já prova, mais uma vez, que Deus é loucura. Eu procuro esse cara e o dia que eu acho eu não vejo. Então ele está para além da nossa compreensão. E como dizia meu falecido pai, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e no fim ninguém entende nada. Dizia o velho, meu pai, Johnny, velho Johnny. Era saudoso. Enfim, qual é a conclusão para que não fiquemos aqui o dia todo? Acho que o mínimo que a gente tem que procurar é a paz. A paz. Em meio à pandemia, em meio ao ódio, em meio à raiva, em meio aos desapontamentos, não tem outro caminho. Temos que optar pela paz. A paz deve ser o árbitro do coração, né? E é a história da razão, né? Tenho razão, não tenho razão? Pra que ter razão, né? E o que a gente tem que fazer é tentar se conter, né? Porque a justiça própria, ela nos afoga em mágoas. A tal da justiça própria nos deixa ainda mais afogado em mágoas, né? Então deixa rolar, deixa aí. Deixa aí. Aqueles que nos ofenderam, né? Que sobre nós contaram mentiras, imputaram pecados, né? Azar é o deles. Azar é o deles. O pecado foi deles, né? A desonra diante de Deus foi deles. Então não há que se vingar, não há que se fazer nada, né? Deixa a justiça própria para lá, né? É desagradável? É. Eu noto que a maioria das pessoas sofrem de um mal, de um azedume, que é justamente o fato de terem sido caluniados, né? Tanto é que a justiça do homem, ela tem sobre si esse artigo da lei, né? Calúnia, difamação, né? Porque mesmo fora da coisa espiritual, é uma coisa grave, é um fato grave, né? E diante de Deus, o falso testemunho, azar de quem levantou falso testemunho contra os irmãos, né? Lá em Coríntios, eles são, o, o, o escritor é bem claro, né? Nem sequer coma com esse tipo de gente, né? Deixa rolar, deixa aí, deixa acontecer, deixa que vá, né? Eles ou nós, quando somos caluniadores e de acordo com a nossa cabeça a gente sentencia o irmão, o problema é nosso, né? É nosso com Deus, com a nossa espiritualidade individual. Agora, cada um tem a sua consciência ou não, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso são as coisas que tiram a paz. Tiram a paz. Esses dias eu vi um psicólogo falando que com essa pandemia ele está atendendo as pessoas e na verdade são duas comprovações. O que ele disse, que são 80% dos casais que ele atende empurram seus casamentos com a barriga, e agora a gente vê aí que aumentou em... Eu assisti duas reportagens, uma diz 49%, outra 51% a violência contra a mulher, né? Isso só para exemplificar que as pessoas elas não estão convivendo harmoniosamente. Simplesmente não há paz. Não há paz, né? Aí você vai dizer que o homem está errado, que a mulher está errada, né?
É claro que a mulher é frágil e o homem ignorante, né, com a sua brutalidade, ele acaba levando a melhor, entre aspas, né? Por quê? Porque na hora da raiva, do ódio, o homem tem mais força. Então, e não, não se enganem não. Se a mulher tivesse força suficiente, eu digo fisicamente, ela também seria agressiva, a tal, na mesma proporção. Na mesma proporção. É que todos nós sabemos que os ossos e as vísceras e o físico da mulher não é para violência, para porrada, né? Não é de sua natureza, né? Mas eu posso te dizer o seguinte, sobre o ponto de vista da mente, a mulher é tão violenta quanto o homem, né? Mas não é o caso aqui de dizer que tenha culpas ou culpados, né? O fato é que em não havendo paz, há violência. Violência para com os filhos, para com a esposa, para com os amigos, para com a vida, né? Então é isso aí, gente boa. A mensagem é essa. Seja a paz o árbitro dos vossos corações. Árbitro é juiz. A paz é o juiz. Sem paz, você tem que sumir, você tem que se mandar, você tem que... Que é o que eu fiz. Em não encontrando paz no mundo, né? Aí já é uma coisa pessoal, né? Em não havendo paz, e eu já muito de saco cheio dos julgamentos das pessoas, né? Sobre o ponto de vista da convivência, sobre o ponto de vista das relações de trabalho, eu me isolei aqui. 33 dias que eu estou nesse lugar, nesse condomínio, e aqui vou ficar, e aqui vou firmar morada, pelo menos aí do ano. O ano tem 12 meses, eu vou viver nesse lugar aqui, 4 meses isolado, sozinho. 4 meses no ano. 4 meses ou 5 meses vou cuidar da minha mãe, que é uma obrigação que eu tenho por ano, né? E o restante eu vou ficar lá na praia. Vou cuidar de mim, vou cuidar da minha mente sã, corpo são, com as minhas caminhadas, com as minhas andanças, com meu espírito de paz e em paz. Porque eu particularmente, eu não estou conseguindo engolir mais o ser humano. Porque as coisas acontecem, vem as pandemias, vem os ensinamentos e as pessoas não melhoram. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu particularmente estou muito cansado. Muito cansado de gente, de pessoas, né? Por isso escolhi esse ritmo de vida. Valeu, gente boa. Fique na paz. Não esqueça da paz. Se conserve em paz. Nem que você precise se isolar e sumir. Porque não vale a pena se degradar e viver em contenda. Não vale. E não aceite julgamento sobre você, de nenhuma espécie. Não julgue e não deixe ser julgado. Porque o nosso árbitro é a paz. E o nosso julgador é Cristo. Valeu, gente. Beijo no coração.